Paz do Senhor a todos, boa noite. Êxodo, capítulo 33, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Disse mais o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua semente a darei, e enviarei um anjo diante de ti, e lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os perizeus, os heveus e os jebuseus, a uma terra que emana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo obstinado, para que te não consuma eu no caminho. E ouvindo o povo esta má notícia, entristeceram-se, e nenhum deles pôs sobre si os seus atavios. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel, povo obstinado és, se um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Porém agora tira de ti os atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel se despojaram dos seus atavios ao pé do monte Horebe, e tomou Moisés a tenda e a estendeu para si fora do arraial, desviada longe do arraial, e chamou-lhe a tenda da congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. E aconteceu que, saindo Moisés à tenda, todo o povo se levantava, e cada um ficava em pé à porta da sua tenda, e olhavam para Moisés pelas costas, até ele entrar na tenda. Verso 9. E aconteceu que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem, e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. E vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava e inclinava-se cada um à porta da sua tenda. E falava o Senhor a Moisés, cara a cara, como qualquer fala com seu amigo. Depois tornava ao arraial, mas o seu servidor, o mancebo Josué, filho de Nun, nunca se apartava do meio da tenda. Verso 12. E Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me fazes saber a quem hás de enviar comigo. E tu disseste: conheço-te por o teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faças saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos, e atenda que esta nação é o teu povo. Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Verso 15. Então disse-lhe: se a tua presença não for conosco, não nos faças subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, e separados seremos, e eu e o teu povo, de todo o povo que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés: farei também isto que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos, e te conheço por nome. Amém? Oremos. Pai, em nome de Jesus, estamos perante a tua palavra, pedindo, Senhor, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor fale aos nossos corações, Senhor. Fala conosco, Pai. Que a tua misericórdia venha sobre as nossas vidas, Senhor. Fala aos nossos corações. Nós te pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Verso 15 diz assim: então disse-lhe Moisés, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. É possível, perder a presença de Deus. E é isso que eu quero ver com os irmãos aqui. Em busca da presença perdida de Deus. Tem um sermão muito antigo de Martin Lloyd Jones. Ele fala da presença perdida de Deus. E hoje nós vamos ver em busca da presença perdida de Deus.
Você quer a presença de Deus ou você tem perdido a presença de Deus? Então você deve buscar a presença de Deus. E a primeira coisa que eu quero refletir com os irmãos é que a perda é real, a perda da presença de Deus é real. E a gente vê aqui no povo de Israel como que eles perderam a presença de Deus. A gente vê aí no capítulo 32, um pouquinho antes aí, o verso 7, diz assim: então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido, e depressa se tem desviado do caminho que eu lhes tenho ordenado. Fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele inclinaram, e sacrificaram-lhe, e disseram: estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto a este povo, e eis que é povo obstinado. O povo, ele perdeu a presença de Deus. Deus tinha tirado eles do Egito. Deus, através de Moisés, mandou Moisés tocar lá no Mar Vermelho. O mar abriu. Quando chegou do outro lado do mar, Deus enviou maná, água, né, carne. Esse povo, ele estava vendo um dos sinais que eu acho que nunca viu isso acontecer, né? Alguém tocar ali no mar e o mar se abrir, eles passarem a seco. E quando chegar do outro lado, um exército inteiro cai ali, né? E viram os 10 sinais, as 10 pragas que foram feitas no Egito. Eles presenciaram tudo isso. Mas mesmo assim, no capítulo 32, Moisés sobe ao monte, né, Horebe. E lá fica 40 dias lá, 40 noites, né? Deus escreve as tábuas lá, as 2 tábuas, escrita a pedra, né? O dedo de Deus escreve aquelas 2 pedras. E quando já demorava o tempo de Moisés voltar, eles falaram para Arão: olha, aquele homem não vai voltar mais, né? É melhor nós fazermos um Deus para a gente. E foi esse Deus que tirou a gente do Egito. E Arão atende, né? Arão atende a pressão popular. A gente aprende aí com Arão, né? Principalmente nós que somos líderes, nós não devemos atender às pressões populares. Às vezes a gente é pressionado, mas se Deus tem um propósito, se Deus falou no seu coração, continue firme, né? Se Deus tinha um plano, Deus tirou, Deus pegou Moisés, 40 anos, né? Primeiro Moisés ia morrer com as crianças. Aí Deus coloca ele lá no rio, né? A mãe dele coloca no rio, é criado 40 anos por Faraó. Depois ele vai, mata um Egito, ele foge, fica 40 anos no deserto. E depois Deus fala: agora você volta para libertar o povo. Ele iria morrer lá no Monte Horebe? Não iria morrer no Monte Horebe. E aquele povo falou: não, façamos um Deus para nós. E faz um bezerro de ouro. Arão manda trazer todos os pendentes, todos os brincos, né? E faz um bezerro de fundição e fala: aqui está o teu Deus que tirou você do Egito. E Deus fala para Moisés: olha, desce lá, porque o teu povo, é muito interessante esse diálogo de Deus com Moisés, né? Ele fala: o teu povo que tu tirou do Egito, eles fizeram um bezerro de fundição. E é povo obstinado. O que significa obstinado? Obstinado é quem não se deixa converter. Mesmo vendo todos os sinais, mesmo vendo tudo isso que está acontecendo, ele é inflexível, ele é irredutível. Não é assim agora também, irmãos? Nós estamos... está terminando a pandemia, né? Mas olha os sinais que a gente tem visto aí. De 2 anos para cá é terrível, né? Foi enxame de gafanhoto, terremoto, maremoto. Agora há pouco teve uma enchente lá em Londres que nunca houve, né? Parecia São Paulo. Fora todos os sinais que a gente vem vendo, né? Principalmente essa pandemia. Alguém já viu isso? Eu nunca vi na história, né? Todos os sinais que Deus tem mostrado que a vinda do Senhor Jesus está próxima. A vinda de Jesus está próxima, mas tem um povo obstinado.
Um povo que tem perdido a presença de Deus. Tem deixado a presença de Deus de lado, né? Obstinado, que não se deixa se converter, que é inflexível, que é irredutível. Pode vir o sinal que for, eles continuam obstinados. É isso que Deus está falando para Moisés. Olha, esse teu povo é obstinado. Então, eles perdem a presença de Deus. Perdem a presença de Deus quando a pessoa coloca outra coisa, um ídolo no lugar de Deus. Eles colocam no lugar de Deus um bezerro de ouro. O que você tem colocado no lugar de Deus que tem feito você perder a presença de Deus? O seu celular? A televisão? Né? O que é que você tem colocado no lugar de Deus que tem feito você perder a presença de Deus? Nós temos perdido a presença de Deus, irmãos. Como esse povo aqui, muitos de nós é obstinado. Nós temos perdido a presença de Deus, né? Colocado outras coisas, né? Eles colocaram um bezerro de ouro, mas muitos de nós temos colocado outras coisas. Se nós vermos a nível de igreja, né? Igreja brasileira, igreja mundial, né? Ela tem colocado outras coisas no lugar de Deus e tem perdido a presença de Deus. Nós temos perdido a presença de Deus. É possível fazer a obra de Deus sem Deus. O salmista do Salmo 127, ele diz, né? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha aquele que edifica. É possível trabalhar, né? É possível edificar a casa, mas sem Deus, uma hora a casa cai, amém? É como o construtor prudente, né? Aquele que constrói sobre a rocha, né? Jesus fala isso, né? Aquele que construiu sobre a rocha, cavou bem fundo e colocou a casa ali, né? E o outro construiu a casa sobre a areia. Quando vinha o vendaval, quando vinha a chuva, vai cair. Essa pandemia tem mostrado isso, né? Muita gente tem se desviado do caminho do Senhor, né? A gente tem visto a igreja atual, né? Muitas pessoas se desviando, construindo seus bezerros de ouro, construindo coisas para agradar a si mesmo, né? A igreja para todos os gostos, para agradar ao homem, não para agradar a Deus. Tem perdido a presença de Deus. Pode ter ministérios, né? Ministérios tremendos, ministérios de louvor, pessoas cantando para Deus sem Deus. Os irmãos já pensaram nisso, irmãos? É possível, né? E enquanto os irmãos estavam louvando ali, eu estava imaginando no céu. No céu não vai ter eu imagino que não vai ter um cantor solo. Por isso que fala que é o grande coral. Eu estava imaginando ali os grandes cantores gospel da atualidade. Lá eles vai ser mais um no coral. Eu e o irmão Carlos vamos poder cantar lá à vontade, irmão. Porque ninguém vai perceber se nós temos uma voz bonita ou não. No céu todos nós vamos cantar junto. Mas eu lá na terra, Senhor, eu tinha muitos CDs, né? Agora não é mais CD, não sei nem o que é mais agora, né? Curtidas no Facebook, no YouTube. Aqui você faz parte do coral. Então é possível a gente ter um ministério, é possível ter um ministério, é possível pregar, é possível cantar, é possível fazer as coisas de Deus sem Deus, porque temos construído os bezerros de ouro para nós. O que tem feito você perder a presença de Deus, irmãos? A gente vai colocando outras coisas no lugar de Deus. Lembra de Salomão? Salomão, quando nasceu, o profeta falou: chame ele de Gededias, amado do Senhor. Quando Davi queria construir o templo e Deus falou: não, você não, que você derramou o sangue inocente, vai ser construído pela mão do seu filho, Salomão. E Salomão, quando construiu o templo, os sacerdotes não conseguiam entrar no templo. A glória de Deus, o Shekinah de Deus, a presença de Deus era muito forte ali. Quem entrasse caía. Salomão conseguiu entrar. Por 2 vezes ele vê a glória de Deus. Mas Salomão, na sua velhice, né, os seus casamentos com povos idólatras, fazendo política, ele vai perdendo a presença de Deus.
E no final da sua vida, né? Lá em 1 Reis, capítulo 11, fala, né? Que ele foi perdendo a presença de Deus. E ele já não tinha o seu coração perfeito como antigamente. Ele agora adorava os deuses das suas mulheres. Então não é, pastor, eu não caio, né? A Bíblia fala que quem está em pé, cuide-se para que não caia. É um alerta de Deus para mim e para você. A Bíblia fala que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria, irmãos. A gente tem visto muita gente se esfriando. Por quê? Por falta da presença de Deus. Então a idolatria, né? Qual o bezerro que você tem colocado no lugar de Deus? Né? É o dia inteiro no celular, é o dia inteiro ouvindo isso, é um dia inteiro, é um ídolo, é alguma coisa que você tem colocado. Peça a presença de Deus na sua vida. Chame Deus. O Brasil tem perdido a presença de Deus, né? Mas tem se levantado um clamor nesses últimos 2 anos. Tem se levantado um clamor. Eu creio, irmãos, que vai ser restaurado. É o Brasil para Cristo, amém? Nós temos orado pela presença de Deus. Senhor, derrama o teu Shekinah no Brasil. Senhor, derrama, Senhor. Senhor, tira, Senhor, limpa a corrupção, limpa a maldade, Senhor. E Deus começa a limpar pela sua igreja, irmãos, né? Limpa a sua igreja, traz a tua presença de novo. Quando Moisés diz assim que ele quer ver a presença de Deus, Deus fala para ele assim: ninguém pode ver a minha presença, minha face, e continuar vivo. Deus fala: eu vou passar, você vai me ver pelas costas. Olha que privilégio de Moisés, irmão. Eu vou passar entre as penhas, entre as rochas, e quando eu passar, você vai ver só as minhas costas. Mas olha que ousadia de Moisés, né? Moisés, quando entrava na tenda do encontro, ele falava, né, face a face, né? A fumaça, o Shekinah estava ali, mas ele não via o rosto de Deus. Ele vê Deus pelas costas. E olha o que Moisés diz, irmãos. Primeiro a gente vê a perda da presença de Deus na vida dessas pessoas, né? No versículo 32 do capítulo 32 diz assim: quando Deus fala que vai destruir aquele povo, esse povo obstinado, eu vou destruir, e de você vou fazer uma grande nação. Aí Moisés diz assim: agora, pois, perdoa o seu pecado, se não, risca-me, peço, do teu livro que tem escrito. Moisés está dizendo: olha, Senhor, perdoa esse povo obstinado, perdoa, Senhor, o povo brasileiro, perdoa o crente brasileiro, se não, risca o meu nome, Senhor. Paulo falou isso, né? Paulo fala isso dos judeus. Paulo diz: Senhor, eu daria a minha salvação para que o Senhor salvasse os judeus. Só quem anda na presença de Deus que tem isso, irmãos. Olha o que esse homem diz: de você, Moisés, eu vou fazer uma grande nação, eu vou destruir todo esse povo aqui no deserto. É povo obstinado, é povo que não se arrepende, é povo inflexível, irredutível, que não se converte. Moisés: Senhor, se for para o Senhor matar eles aqui, risca meu nome do livro da vida, eu prefiro morrer. E que o Senhor, o que vão dizer os egípcios? O Senhor tirou o povo do Egito para morrer aqui no deserto? Olha o diálogo de Moisés com Deus. O Senhor vai fazer isso? E Deus está dizendo assim: esse teu povo, e Moisés vai dizendo para ele: mas é o teu povo, Senhor. Um povo obstinado, um povo que colocou no lugar de Deus um bezerro de ouro. E a gente vai dizer: mas pastor, eu não vou colocar nunca um bezerro de ouro, eu nunca vou adorar uma estátua, eu nunca vou adorar. Mas nós adoramos outras coisas. O bezerro de ouro dentro do meu e do seu coração é coisas que a gente coloca no lugar de Deus. O que você tem colocado no lugar de Deus, que tem feito você perder a presença de Deus? Moisés está dizendo aí, né? É a busca, né? Você tem perdido a presença de Deus? O que tem feito você perder a presença de Deus? Olha o que Deus falou para Moisés aí no versículo 2 do 33. E enviarei um anjo adiante de ti, e lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os perizeus, os heveus, os jebuseus. Eu aceitaria, num primeiro momento eu aceitaria esse acordo,
Quem não quer que um anjo vá na nossa frente? Né? Eu já tive essa experiência, já falei para os irmãos, né? Quando eu vinha tarde da noite, morando lá em Guaianazes, quando eu pegava o trem, 1h da manhã, eu nunca orei tanto, irmão. O Senhor envia um anjo na minha frente, né? O Senhor envia um anjo, era um período perigoso, descia na estação, ia a pé. O Senhor envia um anjo, o Senhor na minha frente. Uma vez eu fui abrir o portão e tinha um anjo sentado. Eu não tive coragem de olhar. Eu via a presença era uma pessoa muito grande, de branco. E o medo assim, mas era uma presença gostosa. Era um medo, mas tinha uma presença gostosa. E quando eu cheguei lá dentro, o Espírito Santo falou assim: você está com medo de quê? Você não pede para que eu envie um anjo na sua frente? E é verdade. Outra vez eu vinha tarde da noite e 2 rapazes vinham na minha direção. E de repente eles vinham para me assaltar. E eles olharam para mim e saíram desesperados. Não sei o que eles viram. O anjo, né? Mais uma vez eu trabalhando mais perto, lá no Shopping Penha. Eu não saía mais a 1h da manhã. Eu saía às 10 da noite, estava no centro de Guaianazes. Gente para cá, gente para lá. E eu já não orava mais. Eu já não pedia mais a presença de Deus. Eu não precisava mais da presença de Deus. Esse horário não tem nada. Quando eu passo em frente à Igreja Batista, quando eu passo em frente do Bradesco, perdeu 2 rapazes e uma moça que estava em frente do banco lá. Assalto. Levantei a mão. Pega aí. Levou tudo. E quando eu cheguei em casa, Deus falou: e aí? E Senhor, me perdoa. Senhor, me perdoa. Senhor, me perdoa. Né? É em todo o tempo que nós precisamos da presença de Deus. Amém? Quando você vai trabalhar, Senhor, manda a tua presença, vem com a tua presença comigo. A presença do anjo é bom, irmãos, mas a presença de Deus é melhor, amém? É isso que Moisés está dizendo aqui no verso 15. Deus está dizendo que ia enviar o anjo, mas olha o que Moisés diz no verso 15 aqui. Então disse-lhe: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Moisés está dizendo: amém, Senhor. A presença do anjo é muito bom, mas eu prefiro a tua presença. Eu prefiro caminhar com a presença de Deus, amém? E é o que Moisés está dizendo aqui. Se a tua presença não for conosco, não melhor a gente continuar no deserto. Se a tua presença não for, né, é por causa da presença, querido. Ele diz aqui também, né, no versículo 16: como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, e separados seremos, eu e o teu povo, de todo o povo que há sobre a face da terra? Nós somos diferentes por andar com Deus, amém, irmãos? Moisés não quer ir para Canaã porque lá mana leite e mel. Ele não está nem aí por causa dessa prosperidade. Ele está preocupado com a presença de Deus. O povo de Israel, nós somos visto diferente por causa da presença de Deus. As pessoas têm olhado para você e visto Deus em você, irmãos. Seu rosto brilha. As pessoas olham e falam: olha, você anda com Deus. Eu já falei, né, do testemunho do pastor Edson, quando ele ia trabalhar lá quando ele passava todo dia para trabalhar, e uma vez um senhor parou ele e falou assim: olha, você é crente, né? Ele falou: como é que você sabe? Ele falou: você se parece com Jesus. Ele falou que quase dava pulo dessa altura, tanta alegria, sem dar uma palavra, andando com Deus. Andando com Deus, né? Por causa da presença nós somos diferentes. Não é por causa do diploma que eu tenho, não é por causa dos bens material que eu tenho, é por causa da presença de Deus na minha vida que eu me torno diferente. E as pessoas veem você diferente. As pessoas, quando estão desesperadas, vai te procurar. É assim? Será que é assim lá no seu trabalho? Eu já orei por tantas pessoas que jamais eu pensaria em orar. Pessoas desesperadas. Pessoas desesperadas, irmãos. Na hora do desespero, se você tem a presença de Deus, eles vão procurar você.
Mas se você não tem a presença de Deus, Ele vai dizer, olha, para ser crente igual a você, melhor ficar do jeito que eu estou. Moisés fala isso. Você tem falado isso? Senhor, se a tua presença não for comigo ao meu trabalho, eu vou trabalhar em vão. Senhor, se a tua presença não for comigo até a faculdade, Senhor, se a tua presença não for comigo até o ensaio da igreja, do louvor, se a tua presença não for comigo quando eu for pregar, se a tua presença não for comigo lá na escola, Senhor, é melhor não ir. Eu quero a tua presença, Senhor. É a tua presença que eu quero. Mas será que a gente não tem perdido a presença de Deus? Nós temos que começar a buscar a presença de Deus. Você quer de volta a presença de Deus? A Bíblia diz que buscar-me-eis e achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Deixarei ser achado por vós, diz o Senhor. Mas a gente não tem tempo mais para Deus. A gente não tem tempo mais para orar, a gente não tem tempo mais para ler a Bíblia, a gente não tem tempo mais para Deus. As pessoas olham para a gente e já não vê mais Deus nas nossas vidas. É possível fazer a obra de Deus sem Deus. E isso a gente não quer, irmãos. Isso a gente não quer, isso que Moisés está dizendo aqui. Ele está dizendo, olha, se a tua presença não for conosco, e a gente não percebe quando a gente está perdendo a presença de Deus. É de dose homeopática, ou é uma pequena rachadura que faz cair uma grande casa, como eu falei agora há pouco. Quando Davi pecou, no Salmo 51, depois de um ano sem produzir salmo, quando ele escreve o Salmo 51, ele fala assim, Senhor, não retires de mim a tua presença. Retira-te de mim a coroa, retira-te de mim o reino, mas a tua presença não, Senhor. Não retire-te de mim. Sem a presença de Deus nós não somos nada. Nós podemos fazer muita coisa, é muito esforço. Se o Senhor não edificar a casa em vão, edifica aquele que trabalha. Se não for o Senhor, não vale nada. Se não for o Senhor na nossa vida, se não for o Senhor, e você quer de volta a presença de Deus? Busque. Eu não vou trabalhar sem a tua presença, Senhor. Comece a orar assim, irmãos. Eu não vou mais... tudo que eu for fazer, a Bíblia fala, tudo que você fazer tem que fazer para a glória de Deus. Eu não vou trabalhar sem a tua presença. Eu não vou à escola sem a tua presença. Eu não vou à igreja sem a tua presença. Você pode ter a presença de Deus hoje, amém? Você pode ter a presença de Deus hoje através de Jesus Cristo. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, em 1 Coríntios 6 fala que nós somos templo do Espírito Santo. O Espírito Santo, mas Senhor, pastor, eu já entreguei minha vida para Jesus, e por que eu estou longe da presença de Deus? A Bíblia fala que nós podemos entristecer o Espírito Santo. Nós podemos apagar o Espírito Santo. Mas você pode ter de volta isso. Basta você se arrepender. Davi falou isso, Davi falou, Senhor, não retire-te de mim a tua presença. E ele se arrepende. E Deus volta sobre a vida dele. Basta você se arrepender. Basta você, aquele que tem Jesus, já se arrepende. Busque a presença de Deus. Tira todo o bezerro de ouro que tem atrapalhado. O que tem atrapalhado, o Espírito Santo deve estar falando no teu coração agora. O que tem atrapalhado, que você está perdendo a presença de Deus. Vai tirando isso. Isso que Deus está mostrando para você. Vai tirando. Se arrepende dos seus pecados. O que atrapalha a gente, o que apaga o Espírito Santo é o pecado. Então peça perdão. Senhor, me perdoa. Senhor, me perdoa. Senhor, eu não vou dar um passo sem a tua presença. Eu não ando mais 1 milímetro se o Senhor não for comigo. Lembra de Enoque? Andou 300 anos com Deus. A gente não consegue andar 30 minutos com Deus, Porque se a gente andar com Deus, a gente não vai fazer muitas coisas erradas. Porque Deus está do nosso lado, não é assim? Quando a gente anda com aquele amigo chato, aquela amiga chata, tem coisas que você não faz na frente dele, Senão ele pega no seu pé, Imagina a gente
tendo essa consciência que a gente está andando com Deus. Quantas coisas erradas que a gente vai deixar de fazer. Enoque andou 300 anos com Deus, mas ele foi arrebatado. Enoque não morreu, irmãos, porque andava na presença de Deus. Você quer ter a presença de Deus hoje? Você que ainda não entregou seu coração para Jesus, não faça como aquele povo lá. Deus chama eles de obstinado. Obstinado é que não se deixa converter, que é inflexível, que é irredutível. Você que não faça isso. Olha os sinais, eles viram tantos sinais, você está vendo tantos sinais. Jesus está às portas, irmão. Para o arrebatamento não falta mais nada. Mais nada. Todos os sinais já se cumpriram. Pode voltar a qualquer momento. E você está preparado? Você está andando com Deus? Né? Você está cheio do Espírito Santo, né? Como as 10 virgens. 5 prudentes e 5 insensatas. 10 crentes, irmãos. Mas 5 tinham azeite, cheia do Espírito Santo. Mas 5 foram comprar azeite. E o noivo voltou. Levou as 5 prudentes. E as 5 imprudentes ficaram. Então muita gente vai ficar. Você pode andar com Deus, na presença de Deus. Deus vai vir buscar aqueles que estão na presença de Deus. Não seja obstinado, não resista, né, à voz do Espírito do Senhor. E você também, meu irmão, que está longe do Senhor, que tem perdido a presença de Deus, né, volte ao primeiro amor, volte às primeiras obras, se arrependa. Fala: Senhor, eu não vou dar mais um passo sem a tua presença. Busque, né, busque incessantemente, né, a presença do Senhor. Amém, queridos? Volte-se para o Senhor hoje. Volte para o Senhor hoje. Você quer ter a presença de Deus? Você que ainda não entregou a sua vida para Jesus? Tem alguém aqui nessa noite que ainda não fez isso e quer fazer? Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus e você quer entregar a sua vida para Jesus, levanta a sua mão bem alto. Não tem vergonha. Fala: Senhor, eu quero. Eu não gosto de usar subterfúgio, né? Eu acho que se o Espírito Santo falou com você, não resista à voz do Espírito. A voz é a gente que prega, mas é Deus que fala, amém? Tem alguém aqui nessa noite que quer entregar a sua vida para Jesus? Amém. Tem alguém aqui nessa noite que entendeu que está longe da presença de Deus e quer a presença de Deus? Senhor, eu quero a tua presença, eu estou longe, Senhor. Construí vários bezerros de ouro, várias coisas que têm tomado o lugar de Deus na minha vida. Se você quiser hoje renovar a sua aliança, a aliança desse povo aqui foi renovada, irmãos. Eles não foram destruídos. E Moisés intercedeu por eles. Se você quiser orar comigo, fica de pé no seu lugar, pedindo: Senhor, me enche. Senhor, eu quero a tua presença nessa noite. Fica aí de pé, nós vamos estar orando agora. Você que quer, né, renovar a sua aliança com o Senhor. Senhor, eu tenho perdido a tua presença. Senhor, eu tenho perdido a tua presença, mas eu não vou dar mais um passo, Senhor, sem a tua presença. Eu quero a tua presença, eu quero mais de ti na minha vida. Eu quero mais do Senhor. Eu quero ser cheio do teu Espírito, Senhor. Amém. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra. E assim como Moisés, Senhor, assim como Moisés disse que ele não iria subir, que ele não iria a Canaã sem a tua presença, Senhor. Nós também, meu Pai, pedimos perdão, que muitas vezes temos construído bezerros de ouro, colocado outras coisas, outros ídolos no teu lugar, Senhor. O lugar do nosso coração é teu, Jesus. O lugar do nosso coração é teu, Espírito Santo. Vem nos encher nessa noite. Vem, Senhor, tirar nós do lugar do conformismo, Senhor. Vem, meu Deus, encher o nosso coração. Nós precisamos da tua presença. Vem com a tua Shekinah sobre nós. Vem com a tua presença santa. Vem queimando a palha que está dentro de nós. Vem tirando, Senhor, todos os ídolos dentro das nossos corações, das nossas mentes. Vem trazendo um renovo, Senhor.
um renovo como nunca antes, Senhor. Nós queremos voltar ao primeiro amor, nós queremos ser cheios do Teu Espírito, Senhor. Nós queremos ter a alegria do Espírito, a experiência que Moisés teve, Senhor, de ver o Senhor face a face, Senhor, de falar com o Senhor como amigo, Senhor. Pai, vem sobre nós, vem encher cada um aqui nessa noite. Nós nos colocamos de pé, Senhor, como o povo de Israel ali na congregação, quando a Tua glória descia, Senhor. Vem sobre cada um, Senhor. Enche, meu Pai, que a Tua presença venha sobre cada um de nós. Meu Deus, nós não queremos andar um passo sem a Tua presença. Vai conosco, Senhor, vem conosco, vem com aqueles que estão em casa, que estão assistindo esse culto, que ainda hão de assistir, que a presença do Senhor também invada cada lar, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, que nós oramos, amém e amém.